Vamos agora resolver a ficha número 73 sobre problemas. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos começar aqui pela primeira, que diz o seguinte: o menino e o seu cavalo passearam 3 vezes numa semana. Na primeira vez andaram 1200 metros. Na segunda vez andaram metade dessa distância, isto é, metade de 1200 metros. E na terceira vez andaram a quarta parte dessa primeira distância, isto é, a quarta parte de 1200 metros. Quantos metros percorreram? Pousa o ouvido para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. No primeiro dia, o menino andou 1200 metros. Diz o enunciado que no segundo dia andou metade dessa distância. Metade de 1200 metros é 1200 a dividir por 2, ou seja, 600 metros. Recordemos que, quando dividimos 1200 por 2, acrescentamos 2 zeros à direita do número, que se obtém dividindo 12 por 2. Isto é, quando nós estamos a dividir 1200 por 2, basta-nos dividir 12 por 2, que é 6, e acrescentar os 2 zeros do 1200. Isto dá 600. No terceiro dia, o menino andou a quarta parte destes 1200 metros, ou seja, 1200 a dividir por 4, ou seja, 300 metros. Recorda também que quando dividimos 1200 por 4, acrescentamos 2 zeros à direita do número, que se obtém dividindo 12 por 4. Isto é, se estivermos a dividir 1200 por 4, basta-nos dividir 12 por 4, que é 3, e acrescentar os 2 zeros do 1200. Obtemos então 300. Vemos então que o menino andou 1200 metros no primeiro dia, 600 metros no segundo dia e 300 metros no terceiro dia. Respondendo à pergunta, quanto é que ele andou nos 3 dias? É somar 1200 mais 600 mais 300. Recorremos ao algoritmo da adição, colocamos os algarismos das unidades na ordem das unidades e para a esquerda os restantes algarismos. Temos então 1200 mais 600 mais 300. 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. Vão 0 dezenas para a ordem das dezenas. 0 com 0 mais 0 mais 0 dá 0. E vão 0 centenas para a ordem das centenas. 0 mais 2 dá 2. 2 e 6 são 8. 8 e 3 são 11. Fica aqui uma centena. E vão 10 centenas, ou seja, uma unidade de milhar para a ordem das unidades de milhar. 1 mais 1 são 2. Portanto, 1200 mais 600 mais 300 é igual a 2100 metros. Podemos então dizer que o menino andou nos 3 dias 2100 metros. Resumindo, o menino e o seu cavalo percorreram nos 3 dias 2100 metros, que foram 1200 no primeiro dia, 600 no segundo, que foi metade, e no terceiro 300 metros, que foi um quarto do primeiro dia, isto é, dos 1200 metros. Vamos ao segundo problema. A Petra pensou num número, tem aqui um ponto de interrogação, um determinado número, multiplicou por 2 esse número e adicionou-lhe 100 unidades. E obteve o resultado, ou seja, o número 400. Completa o esquema e descobre o número em que a Petra pensou. Pôs o ouvido então para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Se reparares neste esquema, verificas que o número que a Petra pensou está à esquerda de todo o raciocínio. Ela pensou primeiro no número, multiplicou esse número por 2 e adicionou-lhe 100 unidades e obteve 400. Caminhando da esquerda para a direita, nós não conseguimos descobrir esse número. Porquê? Porque não conhecemos este número. Se conhecêssemos aqui este número, multiplicávamos por 2 e adicionávamos 100 e íamos obter o número final. Isto é, se nos fosse dado o primeiro número e nos fosse solicitado ou pedido o último, era fácil, caminhavas da esquerda para a direita. Isto é, multiplicavas este número por 2, adicionavas 100 e ias obter um número final. Simplesmente aqui é ao contrário. Dão-nos um número à direita e pretendemos saber os números à esquerda. Então temos que caminhar no sentido contrário. Isto é, em vez de fazermos as contas da esquerda para a direita, temos que fazer as contas da direita para a esquerda. Então nós já sabemos o seguinte: quando caminhamos no sentido contrário, isto é, da direita para a esquerda, temos um conjunto de operações inversas daquelas que existem quando caminhamos da esquerda para a direita. Isto é, aqui, se da esquerda para a direita adicionamos 100 unidades, significa que da direita para a esquerda vamos subtrair 100 unidades. Não te esqueças que a subtração é a operação inversa da adição. E depois aqui, caminhando da esquerda para a direita, multiplicamos por 2, significa que quando caminhamos aqui da direita desta casa para a esquerda, temos que utilizar a operação inversa da multiplicação, neste caso é a divisão. Temos então que a subtração de 100 unidades é a operação inversa da adição de 100 unidades. E do mesmo modo, a divisão por 2, isto é, metade,
é a operação inversa da multiplicação por 2, ou seja, do dobro. Então, sabendo isto, vamos calcular o nosso valor. Temos então o número à direita, que é 400. Este número imediatamente à esquerda, qual será? Será 400 menos 100, ou seja, será 300. Sabendo este número da direita, queremos saber o número da esquerda, utilizamos a operação inversa. Isto é a operação que se obtém dividindo este 300 por 2. Dividindo 300 por 2, vamos obter 150. Ora, vamos testar se o nosso resultado está correto. Vamos fazer então as operações da esquerda para a direita. O dobro de 150, quanto é que é? É 300. Se aos 300 adicionarmos 100 unidades, vamos obter o 400. Então está correto o nosso raciocínio e o número que a Petra pensou foi o 150. Resumindo, não te esqueças que da esquerda para a direita temos um conjunto de operações. Temos aqui uma multiplicação por 2 e uma adição de 100 unidades. Significa que da direita para a esquerda vamos ter uma subtração de 100 unidades e uma divisão por 2. São operações inversas. Então, 400 menos 100 é igual a 300 e 300 a dividir por 2 é igual a 150. Significa então que o número que a Petra pensou foi o 150. Vamos finalmente à terceira pergunta, que diz o seguinte: na quinta do pai do Guilherme há muitos animais que pastam no campo. Há 12 cavalos, o número de cordeirinhos é o triplo dos cavalos, as ovelhas são o dobro dos cordeirinhos, o número de porcos corresponde a metade do número de cordeirinhos e o número de vacas corresponde à terça parte do número de porcos. O que se pretende aqui calcular é o número de cordeirinhos, o número de ovelhas, o número de porcos, o número de vacas e calcular o número de patas do total de animais da quinta, tendo em conta estes animais. Não te esqueças então que os cavalos têm 4 patas, os cordeirinhos também têm 4, as ovelhas também, os porcos também e as vacas também. Portanto, neste caso, todos os animais têm 4 patas. Poderia não acontecer, não é assim? Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Diz o enunciado que na quinta do pai do Guilherme há muitos animais que pastam no campo. 12 cavalos. Existem 12 cavalos. E depois dá-nos indiretamente o número de cordeirinhos. Diz que o número de cordeirinhos é o triplo dos cavalos. Se o número de cordeirinhos é o triplo de cavalos, significa que é 3 vezes 12. Cavalos são 12, portanto 3 vezes 12 são 36. Existem então 36 cordeirinhos. Vamos confirmar, recorrendo ao algoritmo. 12 vezes 3, 3 vezes 2 são 6, e vão 0 dezenas para a ordem das dezenas, 3 vezes 1 são 3, com o 0 que vem de trás é 3, isto é 36. Cá está, 36 cordeirinhos. Vamos continuar a ler o enunciado. As ovelhas são o dobro dos cordeirinhos, portanto, se existem 36 cordeirinhos, o dobro de 36 vai-nos dar o número de ovelhas. 2 vezes 36 dá 72. Vamos confirmar recorrendo ao algoritmo da multiplicação. 36 vezes 2 dá 2 vezes 6 são 12. Ficam aqui 2 unidades e vão 10 unidades, ou seja, uma dezena para a ordem das dezenas. 2 vezes 3 são 6. 1 que veio de trás são 7. 72. Cá está. O dobro de 36 são 72. Portanto, existem 72 ovelhas. Continuando a ler o enunciado, o número de porcos corresponde à metade do número de cordeirinhos. Então, quantos cordeirinhos é que tem? A quinta tem 36, como nós já calculamos. Metade de 36 é 36 dividido por 2. Isto é 18 porcos. Não é assim? Vamos confirmar no algoritmo da divisão. É possível dividir 3 por 2? Claro que é, porque 3 é maior que 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 3 ou menor do que 3? Neste caso é 2 vezes 1. É 1, não é? Porque se fosse 2 vezes 2 seria 4, seria maior. Portanto, fica aqui 1. 2 vezes 1 são 2. Subtraindo 2 ou 3, fica aqui uma unidade. Será possível dividir 1 por 2? Claro que não, porque 1 é menor que 2. Então temos que baixar o segundo algarismo. Isto é, baixamos o 6. Será possível dividir 16 por 2? Claro que é. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 16? Ou menos que 16. Neste caso dá exatamente 16, que é o 8. 2 vezes 8 são 16. Portanto, 16 menos 16 dá 0. É uma divisão exata. Significa então que metade do número de cordeirinhos é igual ao número de porcos, ou seja, existem 18 porcos. Finalmente, o número de vacas corresponde à terça parte do número de porcos. Isto é, se o número de porcos é 18, a terça parte significa que é 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, basta recorrer à tabuada dos 3 e ver qual é o número que multiplicado por 3
dá 18. É o 6. 3 vezes 6 são 18. Portanto, é 6 vacas. Vamos confirmar no algoritmo da divisão. Será possível dividir 1 por 3? Claro que não, porque 1 é menor do que 3. Então temos que baixar o segundo algarismo. Será possível dividir 18 por 3? Claro que é. Qual é o número na tabuada dos 3 que multiplicado por 3 dá 18 ou menos 18? Neste caso é o 6. 3 vezes 6 são 18. 18 menos 18 que existiam dá 0. Estamos perante uma divisão exata. Significa então que 18 dividido por 3 é exatamente igual a 6. 6 vacas. Resumindo, existem 12 cavalos. O número de cordeirinhos é o triplo do número de cavalos, isto é, 36. 3 vezes 12 dá 36. As ovelhas são o dobro dos cordeirinhos. Se os cordeirinhos são 36, o dobro de 36 são 72. Portanto, existem 72 ovelhas. O número de porcos corresponde a metade dos cordeirinhos. Se existem 36 cordeirinhos, metade de 36 é 18. Portanto, quantos porcos é que existem? Existem 18 porcos. E quantas vacas? As vacas são a terça parte do número de porcos. Isto é, se existem 18 porcos, a terça parte é 18 dividido por 3, ou seja, 6. 6 vacas. Finalmente, aqui pede-nos para calcular o número de patas do total de animais da quinta do pai do Guilherme. Vamos então ver. O número total de patas é 4 patas, isto é, vezes o número de animais que estão na quinta. E fazemos isto porquê? Porque todos os animais têm 4 patas. Senão teríamos que separar os animais com 4 patas e outros animais com, por exemplo, 2 patas. Vamos resolver esta conta utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Fica então 4 vezes 12 mais 4 vezes 36 mais 4 vezes 72 mais 4 vezes 18 mais 4 vezes 6. Fica então 4 vezes 12 é 48, 4 vezes 36 é 144, 4 vezes 72 é 288, 4 vezes 18 é 72 e 4 vezes 6 é 24. Temos então aqui 5 parcelas. Fazendo a adição, obtemos 576 patas. No caso deste problema, não explico aqui os respectivos algoritmos. Já tens experiência para fazê-los sozinho. Tens que fazer as multiplicações individualmente, isto é, 4 vezes 12, ou seja, 12 vezes 4. Faz outro algoritmo, 36 vezes 4, 72 vezes 4, 18 vezes 4 e 6 vezes 4. E depois somas os resultados que obtens, que são estes, recorrendo ao algoritmo da adição. Isto é, tens uma adição de 5 parcelas, alinhando sempre o número da direita na ordem das unidades e todos os outros algarismos à esquerda alinhados com as restantes ordens à esquerda. Vais obter então 576 patas.